Bom, boa noite, gente. É mais do que um prazer, é uma honra estar aqui com professores e principalmente com futuros professores. Na verdade, eu vim antes ali, estava vendo a apresentação do pessoal e eu descobri algo que, na verdade, eu já sabia. Que eu não faço a menor ideia do que é uma boa aula de filosofia. E eu não estou tentando ser engraçado. Estou falando sério. Eu não sei o que é ser um bom professor de filosofia. Não sei por alguns fatores que talvez, tomara que não tenha acontecido com vocês, mas durante a minha graduação, eu descobri que aquilo que acontece dentro da universidade não tem absolutamente nada a ver com o universo que é encontrado no ensino médio, dentro de uma escola. Partindo de um princípio bem básico. Nós todos aqui, a gente veio para este exato momento porque a gente quer. Numa sala de aula ensino médio, ninguém quer estar lá. Então aí já muda todo o panorama do que a gente precisa estabelecer como o que seria um bom professor de filosofia. Na universidade eu tinha alguns professores de filosofia que eu dizia, cara, eu quero ser que nem esse cara. Eu quero falar com toda essa propriedade, eu quero falar todos esses termos que os alunos vão pensar, bah, não entendi nada, mas vai ser legal mesmo assim de ter essa aula. E é isso. E eu quero sair como se eu fosse Moisés guiando o povo hebreu. Cara, chegando na sala de aula, no ensino médio, eu vi que não fazia o menor sentido. Que o cara tava lá com 16 anos, a cara cheia de espinha, inseguro com o próprio corpo, pensando se algum dia ele iria transar com alguém, se alguém iria querê-lo, pensando que os pais estão desempregados, pensando, cara, não faço a menor ideia do que eu vou fazer da minha vida, mas está todo mundo me perguntando que profissão eu vou seguir. Ou seja, eu descobri pela primeira vez que aquelas pessoas eram iguais a mim. E aí eu descobri algo muito louco sobre mim. Eu descobri que eu sou o cara perfeito para dar aula de filosofia. Pelo seguinte atributo. Eu rodei 3 anos no colégio. 3 anos. Tu deve estar pensando, que animal. 3 anos. Matemática. Mas rodei. 3 anos eu rodei. Eu ficava sentado no fundo, olhando para a rua, vendo o pessoal descer do T4, pensando na gatinha que não gostava de mim. E aí vinha um professor lá dar uma aula sobre sei lá o quê, e eu não me lembro quais eram as aulas, eu não dava bola para nenhuma. Até o dia em que uma moça, que infelizmente eu não sei o nome dela, e eu gostaria de descobrir, foi a pessoa, vou exagerar nessa declaração, como tudo na minha vida é exagerado, mas essa é a pessoa mais importante da minha vida depois da minha mãe. E eu a vi 2 vezes apenas. Ela era uma guria de 20 anos que fazia estágio da faculdade de História, do curso de História, e ela chegou lá para nos dar uma aula sobre Segunda Guerra Mundial. E ela entrou na aula fazendo algo que professor nenhum fazia, que era olhando no rosto de todo mundo e dando bom dia. E aí, tudo bom? E aí, como é que tá? Eu olhei para os pés dela, ela de All-Star. Tá muito louca essa mulher, né? Uma guria, mas enfim, eu disse guria. Eu fiquei assim. Mas aquilo me chamou a atenção. Daí lá pelas tantas, ela começou a. Ela tava com um rádio na mão, isso é anos 90, né? Ela com um rádio. E eu olhei, o que é isso que ela vai fazer? Daqui a um pouco ela. Porque a Segunda Guerra Mundial, não sei o quê, ali terminou em 45 e tal. E sabe quem lutou na Segunda Guerra Mundial? Quero ver se você sabe, quero ver se você sabe. Daí botou assim um CDzinho no tempo do CD, né? Meteu ali Elvis Presley e eu não. Não. Fiquei meio. Não, professora, desculpa, não. Como é que é o teu nome? Cara, nenhum professor meu sabia o meu nome. Aquilo já modificou a minha vida. E eu, Fábio, pensei, bom, ela vai me dar um xingão porque eu desautorizei ela no meio da turma. Eu falei, ela assim, como não, Fábio? Eu, desculpa, eu posso estar errado, mas acho que não tô.
O Elvis, em 45, nem tava ainda na música. Tava assim, foi pra guerra. Tá aqui uma foto dele, fardadinho, de fato. Falei, bah, professora, eu não sei. Eu sei que ele foi pra guerra, mas não pode ter sido essa. Mas eu tava inseguro. E aí todo mundo já começou a me vaiar, dizer, oh, meu, cala a boca, tu rodou 3 anos, o que tu quer falando? E eu comecei a ficar meio inseguro, e ela comprou a briga por mim. Disse assim, não, só um pouquinho, gente. Vai que ele está certo. Vamos ver. Fábio, agora tu me deixou com a pulga atrás da orelha. E ela repetiu o meu nome. Aquilo foi se tornando algo meio estranho e eu comecei a gostar. Ela assim, vou ver e a gente vê semana que vem. Ela voltou na outra semana e eu estava atento, vendo ela chegar. Eu estava esperando a aula dela. Talvez porque ela tivesse dito o meu nome, tivesse me dado atenção pela primeira vez na vida. Ela entrou, e aí brisada, All-Starzinho, camisetinho do Ramones, nunca vou esquecer. E eu olhei tri. E aí ela assim, gente, olha só, o nosso parceiro, não é nem o nosso colega, não, o nosso parceiro Fábio, eu não. Passou uma semana e a louca sabe o meu nome. Não. E eu já fiquei, nosso parceiro Fábio ali, a galera toda já me olhou, eu já fiquei querendo rir, sabe? Parceiro assim, o Fábio tá certo. O Elvis Presley, ele lutou na Guerra da Coreia, que foi depois da Segunda Guerra Mundial. E isso é importante que um aluno esteja atento ao que o professor fale, porque ele constrói a aula junto. Cara, eu quase dei um beijo na boca dela, velho. Só que ela não voltou. E aí eu, pela primeira vez, eu gostei de um professor. E eu fui lá na direção perguntar por que a professora Gisele, era o nome dela Gisele, por que a professora Gisele não voltou para nos dar aula? E aí uma orientadora educacional disse que os métodos dela não eram métodos que coincidiam com a filosofia de ensino da escola. Cara, eu rodei 3 anos! Eu esperei a minha vida inteira para um professor... E ainda me mostrou que eu era importante, cara. Que eu não era só um imbecil que tinha rodado... Tá, eu era um imbecil. Exatamente, cara. Aquilo ficou em mim. Passaram-se os anos e eu morei a vida inteira na Zona Norte de Porto Alegre, daí eu me casei e fui morar no centro, ou seja, um lugar totalmente diferente da minha realidade. Cheguei lá e eu fui num mercadinho. Daí uma senhora me atendeu e disse, bom dia, tudo bem? Eu entrei e fui comprar minhas coisas, ela disse, olá, tal, muito obrigado e tal, fui embora. Passou uma semana, eu voltei lá, ela, bom dia, tudo bem, tal, tchau, fui embora. Legal. Só que tinha um outro mercadinho ali que eu entrei, era um gringo, sabe aqueles gringos tradicional, dono de boteco? Me olhou, e aí, tchê? E eu, opa, tudo bom? Tu não é daqui, né? Tri ofensivo, assim, eu querendo só entrar e comprar um salamito ali. Ele, o que tu faz? Ele começou a querer saber, eu falei, não, dou aula de filosofia. Ele, ou seja, não fazia a menor ideia. Mas, professor, é o seguinte, então, aquelas coisas de poesia. Eu falei, tá, não vou explicar, né? E, cara, ele começou a me fazer um monte de perguntas. Eu, cara bem chato. Daí chegou um dia que automaticamente eu tive que ir num dos mercadinhos e eu não sei porquê eu fui parar no mercadinho do gringo. E faz 10 anos que eu vou no mercadinho do gringo. E o gringo é chato. Só que eu chego lá, professor, vem cá, professor, vem cá, olha aqui, ó. Olha aqui o Bolsonaro aqui, ó. Olha aqui o que ele fez aqui, ó. Olha o Lula lá, olha aqui. Ele sabe quem eu sou. A outra me trata com educação? Sim, me trata com educação, mas eu sou um cliente. Eu chego lá, ela me dá bom dia, agradece, mas ela não faz a menor ideia de saber quem eu sou. Não que ela precise, de fato, saber quem eu sou. Só que o gringo, ele me dá carinho. Aquela professora Gisele, ela me deu carinho. Para um guri que rodou 3 anos e que tinha autoestima super baixa.
Não fazia a menor ideia de que era capaz de pensar sobre as coisas. E isso tudo, em relação a Gisele, foi durante os anos 90. E durante os anos 90 não tinha filosofia. Eu não estudei filosofia no colégio. Fui parar, por algumas circunstâncias da vida, numa faculdade. E me tornei professor. Só que eu não tinha um espelho de professor de filosofia. Eu tinha, sim, alguns professores que durante a graduação eu olhei, eu quero isso. Só que daí chegando numa sala de aula, não tem nada a ver. A gurizada não é isso. E aí eu quero trazer um convite, na verdade não é um convite, é um apelo mesmo. Que é para todo mundo que vai dar uma aula de filosofia no ensino médio, que tu pense quando tu estiver acordando de manhã, por que tu está fazendo isso? Tu está indo lá pela área do conhecimento chamada filosofia, ou tu está indo lá pelo aluno, ou seja, pela educação? Se tu estiver indo pela matéria filosofia, tomara que nenhum Fábio seja teu aluno de novo. Agora, se tu tá pela educação, aí eu tô contigo, cara, e o que tu precisar de mim, eu vou te ajudar. Porque tu estará indo para um ambiente fazer com que aquelas pessoas que não fazem a menor ideia do que é pensar de uma forma diferente do que elas estão acostumadas, tu está lá para ajudá-las a... Quem sabe a gente pensa diferente tal coisa? Quem sabe, ao invés de tu dar um soco na cara do teu amiguinho, tu pergunte antes, por que tu derrubou minha caneta? Entende? Ou seja, quem sabe antes de tu olhar pro vagabundo, desculpem a expressão, olhar pro vagabundo e dizer, tu não fez o trabalho? Tu acha que eu sou teu palhaço? Por que antes de reclamar assim dele, por que tu não te aproxima dele? Porque se tu te aproximar dele, na hora que tu tiver que dar um xingão nele, ele vai olhar pra ti e vai dizer, não, ô senhor, viajei. Ô senhor, viajei, né? Não deu, caiu um meteoro lá em casa, lá, e aí, sabe como é que é? Não deu, não rolou. Agora, se tu não é próximo dele, tu vai reclamar, tu vai exigir algo que é uma postura estudantil, ele vai olhar pra ti e vai dizer, vai te cagar, o que tu quer? Tu nem sabe quem eu sou, tu não sabe qual é meu nome. Não sei, mas o teu papel é fazer o trabalho. Não, cara, o papel de um adolescente é pensar na própria vida e deu. A gente tem que convidá-los. Não adianta aquele... não sei se é romantismo ou realismo, não sei. Vocês definem. Mas aquela coisa que para mim é ilusória de pensar, não. Isso aí vem de casa, essa postura vem de... Claro que às vezes vem. Mas essa postura vem... Não, cara, o ambiente escolar... Tu é o agente instigador. Tu é o provocador, velho. E tu tem que ter termômetros de medida para o quanto o teu trabalho vale. Eu não sei o que é ser um bom professor de filosofia, mas eu quero que o meu aluno veja eu suando. Ele, sabe, eu adoro essa metáfora, não é a melhor. Sabe quando tu vê alguém chapado e essa pessoa tá numa chapação tão alegre que tu pensa, eu quero esse bagulho. Eu quero experimentar isso aí. Eu quero experimentar o que tu usou. Eu quero que o aluno me veja chapado naquilo como se fosse a coisa mais tri da história do universo, como se tivesse um mistério por aí. E há um mistério por aí, e que ele me olhe e diga assim, esse cara é muito louco. E eu quero provar desse bagulho, porque ele tá muito louco. E aí, no que ele vem provar desse bagulho, que ele vê assim, não, eu é que tava chapadão antes e não me dei conta. Eu gostei disso. Só que a pergunta é, como fazer isso? Aprendi um monte com a palestra do parceiro ali e da Milena, e mais de vocês dois que vocês falaram da prática ali, sobre a linguagem e tal. Adorei, porque eu não sei fazer isso. Mas eu descobri uma coisa. Como eu era aquele guri que rodou 3 anos, eu tenho algo, por isso que eu falei exageradamente que eu sou professor talhado, eu sou cara talhado para ser professor. Pelo seguinte,
Sabe aqueles filmes sobre prisão, que o cara chega na prisão e pensa, tô ralado aqui dentro, vou me aliar com os mais perigosos. Entrar numa sala de aula é a mesma coisa, cara. Totalmente infeliz esse exemplo, mas tática de guerra te alia aos vagabundos. Traz eles pra ti. São eles, quando tu vê o mais vagabundo, ele vai estar olhando pro outro que é tão vagabundo quanto ele e vai dizer, velhinho, cala a boca, vamos prestar atenção na aula. E tu vai olhar o quê? Tu, que rodou 3 anos, blá, blá, blá. Sim, o cara tá ali. Ô, sorbada, aí é que o seguinte, tava queimando um lance com os parceiros e eu fiquei numas noias de filosofia daquele bagulho que tu falou. Tu fica assim, que tri, que legal. E, caras, como eu falei, eu não tenho quer dizer, tenho a minha tática, que foi desenvolvida não porque me ensinaram na faculdade, e infelizmente não me ensinaram. Foi algo que eu fui descobrindo o que funcionava, o que não funcionava, e é por isso que eu repito, não sei o que é ser um bom professor de filosofia. Mas eu sei de uma coisa. Todo mundo gosta de ouvir uma história. Todo mundo aqui assina Netflix, todo mundo gosta de filme, todo mundo gosta de ouvir uma história. A história faz sentido, tu te encaixa, tu começa a ter poder, como estavam falando no poder, tu começa a ter um poder até de dizer, tá, e vai acontecer tal coisa, e daí não aconteceu, tá, não tem tanto poder assim. Mas esse poder, essa história, ela dá um sentido. E aí eu penso na criatividade de autor de um professor de filosofia, como eu me proponho a ser, que é pegar aquilo tudo que é muito pesado da filosofia e que está aqui na academia e traduzir. Fazer sentido. Imagina só, eu adorei tudo que eu ouvi de tarde. Olhar pra Milena pensando, porra, Milena, aquela guria burra pra caralho. Não, brincadeira. Olhava assim, porra, Milena ali cheia de propriedade, falando, nossa, que genial isso, cara, que coisa legal. Só que como que começou de certa forma? Tu te lembra? De uma forma mais, vamos lá, vamos nos envolver numa história, porque daí um dia eu caí e aí eu pensei sobre o universo. Claro, ninguém acredita nisso, mas digamos que seja verdade, o aluno começa, um dia eu quero cair também e pensar no universo. Ou seja, histórias fazem sentido. Contem histórias, traduzam, mas esse é o maior desafio, não o maior, mas um dos desafios que tu vai ter, ser um tradutor da filosofia. Porque o aluno ele não quer ler. E nem tem por que ele querer ler. E se ele for ler, não é filosofia. Vamos ser sinceros. Tu com 16 anos vai ler sobre a metafísica de Aristóteles. Tu tem um problema. Na boa, tu é muito louco. Se tu... Cara, vai ler um... Não entendendo nada. Mas a estética é tudo. Cara, o legal da filosofia é que tu lê e tu não entende nada, mas tu acha tri. Tu vai indo, porque... E o pior que é engraçado, mas ao mesmo tempo faz um sentido, porque tu vê assim, ó, cara, tem algo aí. Numa aula de filosofia, imagino eu, tu não precisa entender de fato tudo o que está ali, mas tu precisa sair com aquela sensação de que, cara, existe algo aí que eu não saquei, que outras pessoas sacaram e por isso se dedicaram a pensar sobre isso. Ou seja, tem algo. 5 minutos, viu? Sei ler mesmo tendo rodado 3 anos. O caso todo é que teria muita coisa para falar sobre a educação no ensino médio. Muitos elementos técnicos, mas eu fiquei pensando, antes de vir para cá, já há algumas semanas, desde que a Milena me convidou, eu fiquei pensando o que eu precisava ouvir enquanto eu estava na graduação e que eu não ouvi. E eu quis trazer isso. Esteja na universidade, mas aprenda não a negá-la, mas saia dela.
Quando tu entrares numa sala de aula, em ensino médio, tu não tá falando para quem gosta de filosofia. Tu tá falando para quem não tem a menor ideia do que é e mesmo se tu conseguir dizer, bah, é sobre pensar, ele vai dizer, bem capaz. Tanto porque na nossa cultura, vocês já notaram, obviamente, isso, a gente usa a filosofia como um ato pejorativo. Se dois amigos estão conversando e um quer se aprofundar, tu diz, ó, filósofo. Como se fosse errado se aprofundar. Então, cara, é esse o cenário que tu vai encontrar. Não sei vocês, mas eu descobri o meu lugar dentro da filosofia, dentro de uma sala de aula. Eu descobri, a minha analogia ela é porca, como a maioria das analogias que eu faço, mas é como se fosse, por exemplo, assim, existe o gênio que inventou o carro. E eu não sou esse gênio. Existe o gênio que aperfeiçoou esse carro. Existe o outro cara que produz esse carro. E existe o pilantra que vende o carro. E esse pilantra que vende, ele usa estética. Tudo para ele é uma experiência estética. Ele te convida para passear. Vamos dar uma voltinha nesse carrinho aqui, entra aqui, entra aqui. Dá uma aceleradinha, gostou, né? Ah, tem um de outra cor. Ele vende. Eu sou esse pilantra. Eu quero te vender o negócio. Eu quero te pegar pela mão e dizer, vamos dar uma olhadinha no Aristóteles. Vamos dar. Vai que tu gosta. Não, se tu não gostar, a gente tem Platão. E lá, se tiver muito hard, aqui, Descartes, mais tranquilo, penso logo existe. Legal, legal até de falar, isso é fácil de decorar. Vamos aqui. Quando tu vê, tem uns malucos aí, ó. Ah, eu vou dar aula. Que tu vai dar aula, cara? Tu tá louco? Não, eu vou dar aula e tu fica pactri. Não sei se eu sou um bom professor de filosofia. Só sei que no modelo de dar aula na universidade, no qual a maioria, não todos, dos professores não estão nem aí para ti, na escola tu tem que pegar o aluno pela mão, olhar nos olhos dele, se precisar dar um abraço nele, perguntar como está a vida dele, se a turma tiver que conversar sobre um problema que estiver aparecendo, abra mão do conteúdo. Pare, seja humano, que daí eles vêm contigo. Vem contigo. Não querendo me vangloriar. Há 11 anos eu dou aula. Eu nunca precisei mandar um aluno para a coordenação. Porque eu olho pro cara e digo, mangolão, tu tá atrapalhando a aula, nego, vem aqui. Vem aqui. O que é, senhor? Não, é o seguinte, vamos lá, não sei o quê. Cara, por quê? Porque tudo é afeto, cara. Seja afetuoso com o teu aluno, te preocupe com ele, que a filosofia vai surgir. Vai surgir. E a gente vai ter esses caras aí, ó, tribons aí, esses negócios que eu fiquei olhando assim, o quê? Preciso reler Aristóteles, não entendi nada. Ou seja, caras, não sei se eu contribuí com alguma coisa para vocês. Só sei que se vocês não pretendem suar dentro de uma sala de aula, não vão. O mundo não precisa de vocês. O mundo precisa de pessoas que estejam dispostas a estarem numa sala de aula pelo aluno, não pela sua matéria, nem pela sua vaidade. Porque nós da filosofia a gente é vaidoso pra cacete. Cara, esteja pelo aluno. Vai lá, pelo aluno. Ai, mas então eu tenho que ser um palhaço? Sim, tu tem que ser um palhaço. Tu tem que ser ator. Tu tem que fazer o que for necessário. Como diz Bruce Wayne, aquele filósofo, sacam? O Batman. Eu sou o que o Gotham precisa que eu seja. Seja o que a educação precisar. Obrigado, gente. Tá ligado? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Imenso prazer estar aqui e falar sobre a minha experiência como professor de filosofia. Ouvindo o Fábio, eu fiquei bastante bastante sensibilizado, porque parece que a tua história, as nossas histórias são muito semelhantes, né? Eu vivi até os 14 anos numa cidade do interior, em Santiago. Fui um péssimo estudante da educação básica, mas um péssimo
estudante em todos os sentidos, né? Uh, Aos 14 anos eu fui com a minha família para Santa Maria, porque a minha família entendia que Santa Maria eu teria mais oportunidade de estudo. Contudo, eu não estava nem um pouco preocupado em oportunidade de estudo. Então eu já tinha reprovado uma vez na 7ª série. Em Santa Maria, já no ensino médio, eu reprovei pela segunda vez no segundo ano. E sempre fui estudante de escola pública. A minha mãe é professora do estado. Ela, ela por muito tempo, na verdade recentemente se aposentou como professora de séries iniciais. E o meu pai é eletricista. Tá? Então, em casa, principalmente minha mãe sempre procurou me motivar a estudar, mas isso não tinha nenhum retorno. Tá? Por quê? Porque basicamente eu não via nenhum sentido em estar ali. Tá? Até que chegou no momento, quando eu reprovei pela segunda vez, os meus pais, eu tinha 16 anos, os meus pais me chamaram e tiveram essa conversa comigo. Olha só, eu não vou mais estar gastando dinheiro para te passear no colégio. Se a partir de agora tu quiser estudar, te vira. Tu vai continuar, tu pode continuar morando aqui e tal, mas roupa, passagem e material escolar agora é contigo. Então eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava nas férias e juntava dinheiro para poder me manter estudando, sei lá para quê, durante todo o ano. E foi o que eu fiz. Na metade do segundo ano que eu estava repetindo, eu passei para o ensino noturno para poder. Não era EJA, né? Noturno, para poder manter meus estudos. E tive uma aula de filosofia que mais tarde eu fui descobrir que aquilo lá de filosofia não tinha nada, né? Numa escola estadual. Bom, eu acabei entrando no vestibular mais tarde, já acho que com 19 anos. Entrei em segunda chamada em filosofia. Me recordo até hoje quando eu liguei para o setor lá de vestibular da UFSM e liguei perguntando, olha só, eu fiquei de suplente em filosofia. Chamaram mais alguém. Não, fiquei de suplente. Chamaram mais alguém e a servidora. Chamaram um tal de Rafael. Eu disse, sou eu! Sou eu! Sou eu! Então, eu entrei. Eu lembro que naquelas férias eu tinha um tio que estava fazendo direito na mesma universidade e disse: nossa, eu já tive aula de filosofia e tu não vai gostar nem um pouco. E eu já fiquei muito preocupado, né? Porque eu já tinha tentado um ano antes para história e não tinha sido aprovado. Então eu consegui entrar em segunda chamada de filosofia. E eu me apaixonei. Né? Foi impressionante, assim, diferente do que o Fábio relatou, assim, eu devo muito do que eu sou professor aos meus professores da graduação. Eu me recordo que uma semana depois da primeira aula, eu tinha lido, eu me dispus a ler, inclusive, um texto que algum jornalista tinha publicado no Diário da Cidade, que era sobre ingressar na universidade pública. Eu lembro que eu me senti muito representado, porque para mim tinha sido extremamente difícil entrar numa universidade pública. Eu mesmo não acreditava nessa possibilidade. A minha família já estava muito feliz por eu ter concluído o ensino médio, então qualquer coisa que eu fizesse, conseguisse entrar numa graduação, acho que para eles seria ótimo. E acho que foi assim, eles me apoiaram bastante. Na verdade, eles no início foram bem diferentes, assim, quanto legal, entrou, beleza. Uh, uh, e eu me recordo de nas primeiras aulas assim ter ficado impressionado com a minha sorte, com a minha sorte de ter entrado num curso cujas temáticas, cujos problemas eram aqueles problemas com os quais eu me preocupava quando adolescente. Muito embora a minha família não tivesse e não me cobrasse muito, não era uma questão de cobrança, assim,
por eu estudar, era mais uma tentativa de incentivo, mas sempre respeitando, bom, se tu não quiser estudar, tudo bem, desde que tu vá trabalhar, vá fazer alguma coisa da vida, não tem problema. Nós em casa tínhamos a possibilidade de discutir sobre problemas que mais tarde eu fui reconhecer como problemas filosóficos, né? Hoje, inclusive, no ensino médio, numa aula, eu lembrei de uma discussão que eu tive com o meu pai quando eu era adolescente, que o meu pai brigava muito comigo porque eu deixava os calçados virados para cima, né? E ele dizia, não, isso vai trazer azar para casa. Eu disse, qual a relação entre o chinelo estar para cima e alguma coisa acontecer com a família? Eu lembro de dizer para ele assim, no máximo que pode acontecer é eu tropeçar no chinelo e eu quebrar o braço. Daí a relação entre uma coisa e outra fica bem evidente. Mas o fato de chinelo estar virado para cima e acontecer, sei lá, eu não passar no vestibular, a princípio não há nenhuma relação. E ele permitia que a gente discutisse esse tipo de coisa. Ele permitia no sentido de que ele me dava a voz para continuar refletindo sobre esse tipo de coisa. Muito embora eu estivesse com 15 anos sem conseguir avançar muito. Mas lembro também que nós discutimos sobre democracia. A minha mãe sempre foi muito atuante enquanto uma professora do Estado. Ela, desde que ela ingressou no Estado, eu acho que não tenho certeza que ela nunca furou uma greve. Ela sempre foi muito atuante, muito, muito atuante. Lembro muito de ela vir para Porto Alegre nas manifestações do CEPERS e a brigada tocar os cachorros por cima. Lembro muito, muito de ela contar das greves, muito decepcionantes. Então, nós em casa tínhamos essas discussões. Então, voltando, quando eu entro na graduação em filosofia, eu lembro que eu me apaixonei, assim, eu fiquei encantadíssimo, muito, muito encantado. E passei a estudar. Ali eu comecei a estudar. E eu lembro que até minha mãe disse assim, nossa, Rafael, se tu tivesse estudado desde o ensino médio, como tu está estudando hoje, né? E então eu gostei tanto que eu fiz essa minha profissão, né? Eu tive excelentes professores, né? Eu fui, por exemplo, aluno do professor Marcelo Fabre, que eu me recordo que foi o professor que deu introdução à filosofia e foi responsável por gerar toda essa paixão minha pela filosofia. Tive aula com o professor Ronay Rocha, tá? E eu menciono ele porque quando ele publica o livro dele, Filosofia e Currículo, em 2008, se eu não me engano, é a primeira edição, eu me recordo, eu leio e recordo, nossa, essas são as aulas que nós tínhamos na graduação. Tive aula com o professor Miguel Spinelli, especialista em filosofia antiga, excelente, e tudo isso contribuiu significativamente para eu me apaixonar pela filosofia. Então, eu segui fazendo mestrado e fiz doutorado sempre em Santa Maria. O porquê que eu menciono aqui principalmente as aulas do professor Ronay, porque elas foram importantíssimas para o que hoje eu compreendo que é a tarefa da filosofia. Tá? E eu já pretendo mencionar o que significa isso. Bom, posterior a essa... na verdade, quando eu estou na metade do mestrado, isso é 2009, eu passo no concurso para carteiro nos Correios. E eu vou trabalhar trabalho de carteiro durante 2 anos em Santa Maria. E na verdade, o primeiro semestre do mestrado eu estava como carteiro, estava trabalhando também como carteiro. E eu me recordo de estar entregando carta, lembro exatamente onde eu estava entregando carta, e me liga o coordenador da pós-graduação e diz, Rafael, tu tem uma bolsa aqui, tu foi contemplado com uma bolsa. E eu disse, mas eu sou carteiro, eu não posso, porque eu era concursado, eu não posso largar o emprego certo para ter uma bolsa que eu sei que vai terminar daqui 1 ano e meio, né? Ele disse, tudo bem, tu tem até amanhã para decidir. E daí eu
Daí eu liguei para minha mãe e disse, essa realidade, ela muito pragmática, né? Assim como meu pai disse, eu acho que tu não pode trocar o certo pelo duvidoso. E eu, é verdade, continuei entregando carta aquele dia. Depois de mais ou menos uma hora, ela me liga e diz, Rafael, falei com a tua avó disse que é pra te largar isso aí, pegar a bolsa. E porque tu entrou na graduação querendo fazer pós-graduação, querendo fazer mestrado, doutorado, larga isso e vai seguir isso que tu, a pós-graduação que tu sempre quis. E foi por causa da minha avó que eu abandonei o correio com muito medo, porque na época o meu pai disse, meu pai principalmente, né, ele é extremamente pragmático, não conheço uma pessoa mais pragmática do que o meu pai. Assim, o pai falou, não, mas olha só, uh, sabe como é que tá a realidade, sendo que ele é um lulista e na época talvez estivéssemos no melhor momento do país nos últimos anos. Ele disse, não, mas como é que tu vai trocar o certo pelo duvidoso e tal? Daí ele meio que lavou as mãos. Mas eu decidi, principalmente por causa da minha avó. Né? Minha avó é muito importante para mim e nesse momento ela foi novamente muito importante. Então eu comecei a só estudar no mestrado, mas eu descobri os concursos públicos, né? Isso era em 2009, então nós estávamos em expansão dos IFES ainda, uma expansão muito grande dos IFES, e eu me tornei professor substituto num IFE em Alegrete, no interior de Alegrete. Peguei um inverno terrível. Fiquei uma semana sem conseguir dar aula porque a minha garganta foi pro espaço. Eu tinha todos os períodos, manhã, tarde e noite, de segunda a quinta-feira. Todos os períodos. E daí ali eu comecei a fazer concurso e fiz muitos concursos, muitos concursos. E os dois primeiros, eu passei em 5 concursos. O primeiro que me chamaram foi na Liberato Salzano, aqui em Novo Hamburgo, uma fundação do estado, né? E vim e fiquei 3 meses dando aula ali. Eu tinha 26 turmas. Eu lembro que eu tinha 19 turmas de segundo ano e 7 turmas de terceiro. Eu acho que era mais ou menos isso. E eu lembro que a aula que eu preparava, ela no primeiro período ela era completa, tinha 45 minutos. No último período do dia eu já estava com 15 minutos da mesma aula, porque eu não aguentava mais falar a mesma coisa para todas aquelas turmas. E porque era extremamente rígido assim o currículo, era um currículo que tu tinha que seguir de cabo a rabo. E o segundo lugar que me chamaram foi no CAP, que foi o concurso de todos que eu fiz o mais difícil. Caiu filosofia da linguagem, filosofia da mente. Eu fui o último a entrar no ponto de corte ali na primeira fase. Mas me chamaram e eu decidi ficar aqui. Depois me chamaram na Unipampa e tal, mas eu decidi não ir, principalmente porque aqui eu trabalho com educação básica. Acho que a filosofia é extremamente importante para a educação básica, principalmente para evitar essas visões de filosofia que eu nem tinha uma visão de filosofia, né, mas que pudesse ter bastante deturpada, né, bastante equivocada. E então, o que é o CAP? Né? O CAP, o Colégio de Aplicação, ele é um colégio público. Nosso colégio de aplicação da nossa universidade, ele desde meados dos anos 90, ele faz seleção via sorteio público. Então, isso significa que nós temos estudantes que velejam, que viajam uma vez por semestre para a Europa, mas também temos estudantes que não têm o dinheiro para passagem, por exemplo. Então, essa é basicamente, assim, em linhas gerais, o público que nós temos. E eles trabalham ali de maneira bem intensa. E daí eu tendo a discordar também do Fábio, porque nós temos muitos estudantes que fazem questão de ler. Assim, eles leem e nosso programa curricular ele está organizado de uma maneira que daí
acho que é importante retomar o porquê que o professor Ronai e a formação que eu tive na Federal de Santa Maria é extremamente importante, porque ele tem uma proposta, sob meu ponto de vista, extremamente inovadora e profícua para o ensino de filosofia, né? Para o ensino de filosofia que faça sentido para o estudante, que é estabelecer conexões entre aqueles conhecimentos de filosofia e outras áreas de conhecimento, para que o estudante perceba que aqueles conhecimentos que podem estar completamente encaixotados ou separados, que aparentemente não possuem nenhuma conexão, a filosofia pode ser a área de conhecimento que estabelece essas conexões através de problemas filosóficos, né? Então, eu acredito que nós ali no CAP conseguimos despertar um interesse muito grande dos estudantes pela filosofia. Alguns anos atrás, os estudantes foram entrevistados, foram solicitados que respondessem um questionário cuja uma das perguntas era qual era a disciplina que eles consideravam que mais contribuía para a vida posterior à educação básica. Eles colocaram como a filosofia, que traria essa importância maior para a vida deles posterior à educação básica. Eu acredito que através dessa metodologia, dessa preocupação com que os conhecimentos filosóficos se conectem com outras áreas de conhecimento, com outros problemas de outras áreas, acredito que nós possamos sim fazer com que todas essas discussões que um olhar mais desavisado possa considerar extremamente abstrato, uma viagem, acho que a gente pode tornar aquilo ali muito mais palpável, né? Quando a gente, por exemplo, trata de problemas sobre o conceito de representação, que aparentemente é algo extremamente teórico e consegue estabelecer uma conexão com problemas relacionados à representação, seja no âmbito das discussões sobre gênero, nas discussões sobre preconceito, sobre racismo. Esse é um tipo de reflexão que é extremamente filosófica, é essencialmente filosófica, que parte de um problema aparentemente abstrato, distante da realidade dos estudantes, mas que quando a gente, através do exercício filosófico, procura analisar esse conceito e se debruçar sobre os problemas que estão envolvidos nele, acredito que sim, a gente acaba fazendo com que toda essa rede conceitual faça sentido para o estudante e que ele perceba que não é algo, a filosofia não é algo extremamente abstrato, que só os iniciados, quase que os oráculos, têm condições de discutir e se preocupar. A filosofia ela está presente no dia a dia e tenho certeza que dependendo da metodologia que a gente escolhe, a gente pode ter mais sucesso ou menos sucesso no que se refere a esse fazer sentido para o estudante. Agora, e daí nesse sentido eu concordo também com o Fábio, se aquela discussão em filosofia ficar direcionada mais para os interesses do professor, os interesses teóricos e estiver totalmente alheia às próprias preocupações daquela juventude ali, sim, isso vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro e não vai fazer nenhum sentido para o estudante. Enquanto nós estivermos discutindo problemas que para nós nós iniciados na filosofia possam ser extremamente importantes, a gente tem que entender que sim, aquele estudante ele tem um contato muito restrito ainda com a filosofia. Só que talvez, dependendo da abordagem, a gente pode aliar esses interesses que estão de alguma maneira escondidos nos estudantes com a própria discussão teórica. E se a gente consegue fazer isso, eu acho que a gente conquista o estudante no sentido de que torna aquilo ali significativo. Foi o que me faltou, eu acho, na minha educação básica. Felizmente eu tive excelentes mestres. Obrigado.
Bom, começo também agradecendo. Fazia um tempinho que a gente não figurava na semana acadêmica. Que bom que fomos reabilitados. É tão pertinho. E aí, nesse sentido, eu digo que os colégios de aplicação federais, que são 17, eles são regidos por uma portaria que determina um pouco a função deles. E são duas, e uma delas é a formação, né, de professores. Então, para a gente é fundamental a parceria, né? A gente tem o PIB de quantos anos já? Acho que uns quase 6, talvez. Só interrompemos quando o edital interrompeu, né? E isso. E sempre, né, com estágio, as monitorias, então a gente é o nosso papel e saibam, contem com a gente para as atividades, né, curriculares e extracurriculares, essa é a nossa função lá. Eu acho que eu entendi um pouco errado a proposta, eu não estava preparada para essa sessão nostalgia, assim. Mas então, eu vou ser mais breve nela, porque eu não tinha pensado e preparado nisso, mas enquanto eles falavam, então, fui pensando e eu lembrei que na terceira série, eu tive, com 9 anos, eu tive filosofia para crianças, com o professor Sérgio Sardi, né, que é uma pessoa que conhece bastante tema, tem uma produção. Isso lá naquela época, né, ele também dando passos mais iniciais nisso. E ali eu já me encantei muito, assim, ali na verdade eu encontrei coisas que eu já gostava, né? Perguntar. Eu lembro que tinha um livrinho infantil que era de uma história de uma menina que incomodava todo mundo porque ela perguntava muito, né? Por quê? E aí, eu tenho ele ainda, posso resgatar a referência. E aí, um dia, não sei por que motivo, foram consultar, tipo uma benzedeira, e ela disse, olha, ela tá passando mal porque ela tá tipo, acumulando, ela vai explodir de por quê? Porque vocês não estão respondendo, né? E aí, por motivos de saúde, os pais e a família começam a se envolver e responder e também se encantar e maravilhar. Então, eu já me encontrava naquilo ali, eu acho que eu sempre gostava, era o meu jeito de ser criança, assim, também era de ser pensante, gostava de ler, etc. Depois, eu tive também, no final do ensino fundamental e todo o ensino médio. E aí, experiências muito variadas, mas um excelente professor também, o professor Pedro. E então eu gostava, eu tinha muito prazer em estar numa aula de filosofia. E eu pensei, puxa, né, se é algo que é tão gostoso, quem sabe eu não penso em fazer um pouco disso na minha vida, porque é uma coisa que eu gosto, né? Então foi assim que eu fui me encaminhando para a filosofia. Gostava também de escola, então eu queria estar lá. Eu gostava de escola, gostava de estudar, gostava das matérias. E então pensei, bom, eu gosto de escola, ser professora é uma boa, né? Só que isso é romantizar, porque ser aluno é muito diferente de ser professor, né? Isso sim, a tua experiência, né? Ser sujeito aluno é diferente de ser o sujeito professor na escola. Então, eu fiz toda a minha formação em filosofia, da graduação ao doutorado na Unicinos. E eu costumo dizer, minha visão pessoal, minha interpretação, né, que o curso que eu fiz não existe mais, porque as linhas do curso mudaram, né, as orientações. Mas, quando eu fiz, a ideia do curso era que, de novo, minha interpretação, né, não sei se era isso, estava lá no projeto político-pedagógico do curso, mas que caberia ao aluno se aprofundar, que o curso daria uma ampla gama, assim, de opções. Então a gente via, claro, assim, os principais autores, os clássicos, mas a gente via muitos autores na mesma disciplina. Então, assim, a gente via autores que, sei lá, Moderna 1 via Pico della Mirandola, Bartolomé de las Casas, sabe, coisas em antropologia filosófica a gente via Martin Buber, Sartre, Moderna a gente via Nietzsche, via os outros alemães. Ajuda aí, Arthur. Aí, a turma.
via Fichte, via Schopenhauer, né? Então via Feuerbach, via Kierkegaard. Então foi uma graduação assim que vi muito, não, né? Ficou para mim a tarefa, óbvio que eu não me aprofundei em todos, mas tive assim para conhecer vários, né? Isso também foi, e tinha um currículo bem variado nas disciplinas, isso foi muito bacana. Mas eu acho que nacionalmente o curso padecia de uma situação que muitos outros cursos também padeciam, que era a não preocupação com a licenciatura, né? A licenciatura ficava muitas vezes, não com a licenciatura, né, mas com o ensino de filosofia, que ficava relegado, a licenciatura ainda é entendido como fazer cadeiras na educação. Isso é fundamental, né? Eu, na minha época de graduação, eu repetia uma coisa que eu ouvia e eu chamava as pedabobas. E hoje eu acho isso de uma idiotice tremenda, porque eu acho as faculdades de educação, a nossa FACED, uma unidade maravilhosa, e a gente precisa mesmo passar pelos conhecimentos que são daquele campo ali, daquela área. Mas a gente também tem a parte específica do ensino de filosofia, que aí é uma decisão da instituição, se ela é feita no curso, se ela é feita na FACED, enfim, mas a discussão tem que ser feita, né? O aluno ele tem que ser preparado para isso. E aí, quando então então eu estudava no ensino, mas eu fazia outra graduação aqui, a Letras, e aí eu vinha de D43 e eu dizia assim, eu pensava assim, quando eu terminar essa graduação, eu nunca mais piso no Vale. Eu nunca mais vou vir nesse lugar. Hoje eu moro muito mais longe do que eu morava, né? E tenho que vir todo santo dia. Então, são as coisas, né, que é os caminhos da vida. Mas, enfim, então, quando entrei no aplicação, junto com o Rafael, além de encontrar esse grande colega e amigo, a gente tinha que fazer uma divisão, né? Tinha as atribuições, tem que acontecer isso, tem que pegar isso, aquele outro. E eu ainda estava fazendo essa graduação aqui. Então, que era Letras, como a Letras, as cadeiras são de dia, não, então, se fica conveniente para ti, também eu vou pegar um pouco mais à noite, porque para mim fica conveniente. A minha escolha foi por conveniência. E aí, eu entro na educação de jovens e adultos, sem nem saber muito bem o que era a sigla EJA. E eu vejo que essa é uma situação não tão incomum, ela é corriqueira. Eu já volto na questão da sigla. Mas só para dizer, eu já fiz uma tentativa de matematizar a EJA no atual currículo da licenciatura de filosofia da URGS. Ou seja, eu buscar quantas disciplinas estão disponíveis dentro de um universo de quantos créditos. E eu desisti porque o cálculo era imenso, porque está dentro lá, sei lá, de eletivas, optativas, que tem aquelas lá que vai desde aquele universo, os quarks e não sei o quê, era aquela lista enorme que tu tem ofertas de disciplinas de 10 a 2 créditos e tem uma lá, tem duas, uma de história e outra da educação de jovens e adultos e outra de educação de jovens e adultos na FACED. Então, eu não cheguei ao cálculo, mas matematicamente a chance de um aluno escolher fazer uma disciplina sobre EJA, porque ela não é obrigatória no currículo, ela é muito pequena, porque está concorrendo com muita coisa importante também. Não estou aqui colocando a hierarquia do que é melhor ou mais importante. Mas é difícil chegar nessa disciplina, tem que ter um porquê, uma motivação para chegar nela, né? Até, claro, como eu falei, todas as outras ofertas também são importantes e interessantes. Mas eu me pergunto se também não advogo em favor de uma disciplina específica para a educação de jovens e adultos, mas uma disciplina que pensasse as modalidades, porque a EJA é uma modalidade, né, como havia a legislação, assim como a educação do campo, a educação indígena, a educação quilombola, o ensino que a gente chama de regular, mas não tem outra palavra, porque a lei não dá, mas todas essas são modalidades regulares também. Então, talvez tenha uma coisa para a gente pensar as características das modalidades, né, uma cadeira mais geral nesse sentido. Bom, voltando então para a sigla. Eu escuto, hoje eu não erro mais, e a gente brincava no outro PIBID, não sei se a Priscila lembra, que quem falasse o EJA tinha que trazer bolo na próxima reunião, né? Por quê? Porque eu fico pensando, o RP, eu sempre fico pensando, a educação de jovens e adultos. Quem diz o EJA está pensando que o E é o quê? Ensino.
ensino de jovens e adultos. Onde que está o problema disso? É já pensar, a partir da concepção de que para um adulto, para alguém que não estudou na idade certa, o que a gente tem a fazer é ensinar. Então, tu já acabou com a aprendizagem. O que tem que tu dar é ensino. É o professor que vai lá e vai colocar. Então, parte desse início aí a percepção do que é a educação de jovens e adultos, que não é uma questão geracional ou de idade. Ela é uma questão socioeconômica. Claro que ela é atravessada por uma questão geracional, porque a gente tem décadas em que as políticas públicas para a alfabetização não existiam. Então quanto a chance do analfabetismo é maior com as pessoas que hoje têm mais idade. Então, ela é geracional também, mas ela é socioeconômica. Tanto que hoje o fenômeno que a gente vive nacionalmente é o fenômeno de juvenilização da EJA. Estes jovens que vão para a escola e encontram na escola o fracasso escolar, né, que não obtêm êxito, que não se encontram no ambiente escolar, eles, quando precisam retornar para a escola, eles retornam para a educação de jovens e adultos. Então, a EJA se tornou esse espaço onde os alunos que, no ensino médio regular, não encontram o seu espaço, eles vão, se precisam, vão buscar na EJA, ou porque necessidades pessoais, vontade, ou mesmo pela própria obrigatoriedade, né? Ainda tem 15 anos, ainda precisa ir na escola, e aí então vai buscar, se está no ensino fundamental, pode ir para o ensino fundamental da educação de jovens e adultos. Então, a gente tem uma visão, pelo mais geral, mais senso comum, de que EJA é alfabetização, porque, sim, a gente teve mais programas ao longo da história do Brasil, né, voltados para essa temática. Aceleração, está atrasado, né, então tem que correr atrás, porque está atrasado. E de certificação. Né? Então, preciso do meu diploma. Quem adulto que volta para a escola é que está atrasado e precisa de papel, de diploma. Então, são essas as concepções que começam a movimentar. Isso quer dizer, a gente está pensando numa visão compensatória. Vai lá na educação para compensar esse atraso, essa falta, essa perda que aconteceu. Só que aí, o que a gente tem que se perguntar, e eu acho que o que a EJA nos interroga é: com que idade se aprende? Com que idade se aprende? Claro, culturalmente é muito forte a construção de que a escola é lugar de criança. Né? Se for pensar pedagogia, vocês sabem do grego, né? Vai vir da palavra criança, né? Então, pedagogia é para as crianças. Então, vem de uma concepção muito antiga e a gente reproduz isso. Mas hoje, escola não é só lugar de criança. Escola também é lugar de jovem, né? De criança, de adolescente, de jovem e de adulto. Porque a gente tem que ter uma visão de que nós, seres humanos, aprendemos durante toda a vida. Então, o que a gente tem assegurando essa visão do ponto de vista legal? A Constituição de 88, ela diz que educação é uma obrigação do Estado e um direito de todos. Todos. E aí vai vir ali, inclusive, aqueles que não realizaram na etapa adequada, não lembro qual a palavra, pretendida, enfim. Então, é uma obrigação do Estado ofertar educação para todos. A LDB reproduz isso, e aí outros documentos, como, por exemplo, o PNE, o Plano Nacional de Educação, ele tem, dentre as suas metas, a 8 e a 9 tem muita relação com a EJA. A 9 fala sobre analfabetismo, e a 8 é a elevação dos níveis de escolaridade. Então, ela está presente em toda a legislação. No entanto, toda vez que a gente vê esse contexto discursivo de crise, onde vai ser o corte? Onde é que vai ser o corte de turmas? Onde é que vai ser o corte de vagas? Que turno da escola vai fechar? Que turno, se não tem professor para todo mundo, quem é que vai ficar sem professor? E assim por diante. Porque a gente elenca prioridades numa falsa dicotomia dessa escolha que a gente tem que fazer e a gente não tem que fazer. Então, o que eu estou querendo dizer é, quando nos colocam... Por exemplo, esse ano, nós, universitários, fomos colocados diante de uma falsa dicotomia
dinheiro para a educação superior ou dinheiro para a educação infantil, para a educação básica? Foi isso que o Ministério da Educação nos colocou para a população. E isso é falso, inclusive, do ponto de vista das rubricas de orçamento, etc. Mas esse discurso vai tomando e a gente começa a dizer, realmente não dá, né? Porque o foco é a criança. E isso é uma falsa oposição. Não é que o foco não seja a criança, mas isso é uma falsa oposição. Inclusive porque o adulto na escola, ele tende a manter a criança na escola. Um adulto que não entende o que é a escola e que não valoriza a escola, a chance dessa criança abandonar por dificuldades de acesso, por trabalho infantil, é muito maior, porque a família não tem a concepção da importância. Então, ela vai fazer daqui um pouco pela obrigatoriedade da lei, mas se encontrar o caminho para não fazer, não vai fazer. Em oposição a essa visão mais compensatória, a gente tem o campo da educação popular, que é um campo epistêmico bastante brasileiro, né? Que encontra o seu grande expoente no Paulo Freire, e que aí vai falar das relações entre educação e humanização, né? Educação como desenvolver o senso crítico, a consciência, né? O caráter político da educação e a valorização de saberes. Isso tudo, então, volta para aquela questão, tem a expressão na literatura, em inglês é lifelong learning. E a grande questão é como traduzir isso, né, essa aprendizagem ao longo da vida, no sentido não de como traduzir para o português, mas o que quer dizer. Aprendizagem ao longo da vida é hoje eu fazer um cursinho de línguas, é eu fazer um curso de culinária, tudo ótimo, se é o meu desejo. Né? Acho que são formações que vêm acrescentar para todo mundo, para quem quiser. Mas por que a escola não pode fazer parte do lifelong learning, da aprendizagem ao longo da vida? Então, assim, o que a gente vê é a importância para a educação de jovens e adultos, a importância das relações entre educação e território. Então, não é de graça que as turmas fecham, não é de graça que elas vão acabando nos lugares específicos, né? Que elas não vão ao encontro do aluno, que elas não vão ao encontro do trabalhador nos centros de trabalho da cidade. Né? Então, o aluno vai estudar na educação de jovens e adultos. Ou tem que ser perto de casa, ou tem que ser perto do trabalho, porque senão não vai ter. Como é que vai? Não vai chegar na escola, literalmente não vai chegar na escola. Então, a gente tem que pensar, né, dentro dessa, tem uma política a famosa política tão conhecida, política do desmonte, né, como ela chega na educação de jovens e adultos. Então é o que acontece hoje aqui no município, no estado, né, fechamentos de turmas, etc. Bom, eu acho que a gente tem uma experiência muito, muito feliz de educação de jovens